Bom dia a todos. Mais um evento aqui organizado pela ANAP, na nossa jornada sobre ESG. Para quem não me conhece, meu nome é Monique Correia, eu sou gerente de compliance aqui da ANAP e hoje eu vou moderar esse evento para a gente falar desse pilar tão importante que é o S, a questão social, né? Todos nós sabemos que o S ele desempenha um papel crucial no contexto do ESG, né, ambiental, social, onde a gente fala também de governança, que é o nosso próximo encontro. Lembrando que quem participar dos nossos 4 encontros, ao final dele, recebe um certificado. E aí, trazendo um pouquinho desse contexto, né, a gente tem como a responsabilidade social aqui na saúde, todos nós sabemos que ela vai muito além apenas do atendimento ao paciente, né, abrangendo a promoção da equidade no acesso aos cuidados, a valorização e diversidade dos profissionais de saúde, a garantia de ambiente de trabalho seguro e inclusivo, engajamento ativo com as comunidades locais, que também é muito importante. Todos nós também sabemos que a gente trabalha num setor intrinsecamente ligado ao bem-estar humano, que é o S, né? Hoje tão falado aqui na nossa jornada, e ele assume um significado particular aí, refletindo um compromisso em adotar as disparidades da saúde, assegurar práticas éticas nas relações trabalhistas, contribuir para o fortalecimento das comunidades, né? O foco no aspecto social ele é essencial para construir sistemas de saúde sustentáveis, éticos e socialmente responsáveis, promovendo um impacto positivo, não apenas nos resultados financeiros, mas também na qualidade de vida das comunidades atendidas. E hoje aqui, para brilhantar o nosso evento, nós contamos com 3 cases que toparam compartilhar aqui conosco as suas experiências, e eu tenho certeza que vão ser enriquecedoras e a gente vai conseguir trazer para a nossa realidade aqui muitos dos temas aqui que vão ser tratados. A gente vai começar com a Alexandra Reis, ela é da ACD, para trazer um case super interessante aqui com a gente. Eu vou deixar a Alexandra ela se apresentar e aí compartilhar um pouquinho da experiência dela nesse projeto aqui conosco. Alexandra, muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, gostaria de agradecer esse convite. O tema é excelente, a gente gosta muito de falar sobre isso. Como ela já falou um pouquinho, eu sou a Alexandra, eu estou gestora aqui na ACD, eu cuido da área de apoio e infraestrutura, e a gente tem um case para contar para vocês sobre a nossa operação Baixas Temperaturas, né? Se puder já colocar a apresentação, eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre a ACD, sobre a nossa cultura. A ACD, ela tem uma cultura muito forte, até quando a gente começou a falar sobre o ESG, e aqui a gente chama de ASG, né, para aculturar mesmo a questão do ambiental, para permear em toda a instituição, e em relação ao S, a atividade fim, a atividade principal da ACD já é a questão social, né? Não está aparecendo para mim aqui a apresentação. Deixa eu ver se... Ah, obrigada. A ACD é uma instituição com mais de 70 anos, né? Nós temos 73 anos de operação. A gente atua aqui com a matriz na unidade de Ibirapuera, em São Paulo. Mas nós temos 7 centros de reabilitação pelo país, 5 oficinas ortopédicas, mais de 800 mil atendimentos no ano. Nós temos também uma fábrica que fica central aqui em São Paulo, com mais de 55 mil produtos fabricados. Então, nós fazemos desde a adequação de cadeiras de rodas, muletas, capacetes, perneiras, etc., mais 7 mil atendimentos pelo hospital de cirurgias ortopédicas e um hospital ortopédico que também fica aqui na Central, em São Paulo. Falando um pouquinho sobre a nossa cultura, né, o pilar S do ASG, que reflete muito o nosso propósito, né, está muito enraizado na nossa cultura. Qual é a nossa principal missão aqui? Que é devolver a pessoa para a sociedade com mais oportunidade, com mais inclusão, com mais acessibilidade, com mais empregabilidade e inclusão, né? Isso é muito forte, a gente consegue ver em todos os nossos pilares. A gente tem, como vocês vão ver aqui no final, mais de 100 iniciativas que visam este propósito.
propósito, está muito ligado à nossa missão, né? Que é devolver a pessoa com o maior nível de independência possível. A CD atende pacientes portadores com deficiência, né? Não só adultos, mas também infantil, né? Muita gente conhece a ACD pelo Teleton, mas a ACD faz um trabalho muito forte também para pacientes adultos. Tá? E aí a gente teve, na época da pandemia, um projeto muito bacana, que a gente chama de um projeto Além da Fronteira, né? Além das nossas portas, que é um projeto que envolveu aqui uma parceria com a Subprefeitura de São Paulo. Na época, o prefeito nos procurou pedindo uma ajuda em relação à lavagem dos cobertores das pessoas portadoras que estavam em condição de rua, né? Essas pessoas, elas recebem um cobertor de doação do subprefeito da região aqui de São Paulo, mas todos os dias eles tinham que descartar esses cobertores, né? A gente não conseguia ter um reaproveitamento. Isso tinha um custo altíssimo para a prefeitura, além de gerar um resíduo muito grande na região. Então, o subprefeito nos procurou, pedindo primeiro uma parceria para tratar de uma forma mais humanizada essas pessoas, né, em condição de rua, e nós temos uma lavanderia aqui, né? Então, prontamente nós avaliamos internamente qual seria a possibilidade de a gente assumir essa demanda e conseguir contribuir com a sociedade. Então, essa iniciativa permitiu que a gente lavasse mais de 4.000 cobertores, fazendo todo o nosso processo interno aqui de segurança. Os cobertores eram devolvidos para a equipe da subprefeitura diariamente, eles devolviam, né, as pessoas em condição de rua, dando muito mais acolhimento, humanização e reduzindo o impacto ambiental desses resíduos, que muitas vezes, se a gente der uma volta aqui no centro de São Paulo, tem muita sujidade, né, muita sujeira. O que a gente soube também pela própria subprefeitura, que eles gastam mais de R$ 100.000 por mês com a lavagem dessa região pela quantidade de resíduo descartado. Para conseguir fazer essa iniciativa, né, a gente se preparou lá atrás, né? A ACD, ela tem, desde 2017, um programa que chama Amigo do Meio Ambiente. E através deste programa, a gente fez um mapeamento de processo na nossa lavanderia. Nós somos ainda uma das únicas instituições a ter a lavanderia própria, para a gente poder viabilizar uma série de processos e melhorar a nossa operação. A gente não poderia assumir essa demanda da subprefeitura se a gente não tivesse um processo muito bem estruturado. O que aconteceu foi que lá atrás, quando a gente fez essa preparação, eu consigo ter horários ociosos dentro da lavanderia hoje. Então, com esses horários, eu encaixei a demanda da subprefeitura. O que a minha equipe fez foi abraçar uma demanda muito maior, não planejada, e conseguir contribuir com a sociedade em relação a isso. Antes da gente operacionalizar isso, eu fui até a equipe da lavanderia, tanto com a gestora, com a coordenadora da área, e perguntei para ela se isso era possível, inclusive com a equipe local. Gente, prontamente todo mundo disse que, ainda que fosse necessário a gente trabalhar horas adicionais, horas extras, eles gostariam muito de contribuir com isso. A outra situação foi validar com o SCIH todos os riscos que a gente tinha de assumir esses cobertores, né, que vêm em condições adversas. A prefeitura fazia uma pré-triagem para devolver isso para a gente, e através dessa pré-triagem vinham os em melhores condições, ainda assim muito sujos, né? Então a gente fez essa operação em parceria com a subprefeitura, foi um sucesso, a equipe ficou muito feliz, se colocou à disposição para participar quantas vezes forem necessárias. O subprefeito nos falou que foi muito difícil ele encontrar um parceiro que fizesse isso para eles, né? Eles já tinham procurado em várias outras instituições e encontrou na ACD esse apoio, né? Como a nossa cultura está muito voltada para a sociedade, por além dos nossos portões, a gente entendeu que era muito propício que a gente fizesse isso neste momento, sem pensar em nenhuma, vamos dizer assim, benefício a favor da gente, né? Nada de contrapartida. Realmente foi uma causa voluntária que nos deixou bastante felizes, né? Deixa eu passar. Essa solidariedade, né, que a gera valor, a gente tem uma cultura aqui que a gente fala, faz tudo com pessoas e para pessoas, né? O serviço da saúde já tem isso muito forte, de fazer coisas que agreguem valor não só ao paciente, mas ao seu familiar, a todos os usuários que fazem parte da instituição. E essa sementinha que a gente plantou aqui nesta época em relação
ao meio ambiente, à questão social e a olhar para o outro, fez muito bem para a instituição, e isso nos voltou com um prêmio que a gente ganhou um ano depois em relação ao Plantry. A gente participa do Plantry, nós temos nós fazemos parte do Plantry na classificação ouro, né? E nós colocamos este projeto para participar entre 400 hospitais no mundo, e a ACD ganhou o primeiro lugar por essa ação social muito bem sucedida, né? Para que a gente pudesse fazer isso, foi como eu falei, eu tive que otimizar meus custos trabalhando desde 2017 para chegar em 2021, poder contribuir com a sociedade. Esse reconhecimento internacional que nós participamos na Conferência Internacional do Plantry, que traz um atendimento humanizado, que traz um sentimento de pertencimento, né, para todos, não só os que estão aqui, mas para quem está fora daqui, fez com que a nossa equipe comemorasse muito, né? Quando a gente recebeu a devolutiva de que ganhamos este prêmio, o que a gente pensou de retribuição para quem participou operacionalmente do projeto? A gente fez, e eles falaram que eles gostariam de ganhar a miniatura do troféu. Então, nós fizemos uma miniatura, além de um café da manhã, porque eles queriam levar para casa e contar para os familiares essa ação social que eles fizeram em parceria com a CD, o quanto eles se sentiam privilegiados de participar deste momento. Então, nesse nível de excelência, né, do cuidado centrado na pessoa, conecta muito com a nossa cultura, com a nossa certificação Plantry, e ela tangibiliza aquilo que a gente acredita. O ASG na ACD, como a gente fala, né, ele cruzou aí a matriz de materialidade traçadas no nosso mapa estratégico, né? Nós temos na nossa estratégia, no nosso DNA, estes princípios. Desde 2012, nós somos signatários do Pacto Global, então nós temos uma série de ações voltadas ao meio ambiente, às relações humanas, ao cuidado com a sociedade, e também nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Social, são mais de 100 iniciativas catalogadas, né? Se eu pudesse contar para vocês aqui as principais, eu até fiz uma listinha que eu fui lembrando, tem algumas que nos deixam bastante orgulhosos. Por exemplo, no S, a gente tem o acolhimento e a oportunidade de inclusão de refugiados, né? Nós participamos com o apoio da ONG Estou Refugiado, então nós temos aqui 11 pessoas que vieram através dessas organizações e foram inseridas aqui no mercado de trabalho, já estão com a gente há 5, 6 anos, já prosperaram, já voltaram, além de voltar para o mercado de trabalho, voltaram a estudar, constituíram família, isso muito nos orgulha, né? Nós temos também um traço forte de mulheres na liderança, isso é bastante significativo para a gente. A gente tem também sabor de saúde na alimentação, a gente entende que cuidar dos nossos profissionais é uma premissa mínima da gente, então tem a ver com bem-estar, com estar acolhido, com ter boas refeições. Através da certificação Plantry, a gente tem os conselhos, né, os conselhos que participam da formação dos nossos principais projetos. Então, no projeto, tanto de infraestrutura quanto de acolhimento, a gente conversa tanto com os funcionários quanto com os familiares e acompanhantes dos pacientes para a construção dessas iniciativas que a gente tem hoje aqui. A gente tem também Cantinho da Mamãe, para acolhimento das mães que chegam após a maternidade, né, para que elas tenham um espaço adequado, para se sentirem confortáveis para o aleitamento materno, né? A gente tem aí muito forte o acolhimento presencial e virtual através da espiritualidade. Então, eu falo isso porque passei por isso, né, em relação ao luto. A gente tem um acompanhamento no nosso grupo de voluntariado e também dos nossos profissionais aqui, dando apoio para todas as pessoas que precisam nesse momento de dificuldade ou de qualquer outra situação muito voltada à espiritualidade, esse apoio. Então, a gente tem encontros virtuais e presenciais, né? Sempre que a pessoa precisa. A gente também tem parcerias para poder acolher as pessoas portadoras aqui dentro em relação à infraestrutura necessária, adequação de mobiliários, de rotas. Nós somos uma instituição acessível, nós somos uma instituição que prima pela diversidade, pelo acolhimento, né? Então, isso é muito forte para a gente. Eu falo que, ainda que o profissional tenha alguma questão em relação à diversidade, a ACD, enquanto instituição, não tem, é uma instituição muito forte nisso.
A gente tem a inclusão social por meio do esporte, da natação, da bote, do tênis. Isso é muito significativo para a gente. A gente também tem a para-oficina móvel, né? Que é a nossa oficina móvel, que consegue dar proximidade em relação aos serviços que a gente presta aqui na nossa oficina, na nossa fábrica. A gente tem distribuição de alimentos, né, para pessoas em condições de vulnerabilidade, nossos pacientes e familiares, através da assistência social aqui. A gente consegue dar esse apoio quando a gente percebe, somos notificados e envolvidos para isso. Notificação também de suspeita de violência contra o paciente ou contra o colaborador, a gente tem isso muito forte em relação ao nosso DNA, de participar, de atuar, de apoiar. Temos uma série de casos aqui para contar para vocês, se fosse o caso, né, de ações bem-sucedidas que a gente teve. Em relação ao meio ambiente, assim, só para finalizar, que é a área que eu cuido presencialmente, fortemente, a gente tem uma série de ações que eu tenho bastante orgulho de falar. Por exemplo, a reciclagem do polipropileno, que é um material que a gente usa lá na fábrica, que tem um volume muito grande, então a gente transforma todo o polipropileno, que é resultado da nossa fabricação, em pneus, né, em material para fabricar pneus. A gente também tem a reciclagem dos explantes, algo que eu nunca tinha visto nos outros hospitais, então a gente recolhe esses explantes, faz toda uma descontaminação e devolve para a sociedade em peças metálicas, né, através de parcerias que a gente tem, o reuso dos invólucros do centro cirúrgico e CME, que a gente consegue transformar em sacolinhas, em bags, que a gente doa aqui dentro para CD, faz uma série de campanhas. Coleta e destinação também dos resíduos de cigarro, que é uma ação que a gente faz bastante significativa. Aqui no entorno, a gente tinha percebido, a gente está num quadrilátero, se eu posso dizer assim, de hospitais, e as pessoas costumam fumar muito nas calçadas, e a gente tem muita bituca de cigarro, e aquilo nos incomodava muito em relação à sujeira, e a gente decidiu fazer uma parceria, colocar as bituqueiras no entorno. Isso beneficiou não só a nós, a CD diretamente, mas os nossos vizinhos aqui. As calçadas são muito mais limpas, e essa logística, né, essa coleta de bitucas de cigarro, em 2023, destinou aí menos 42 mil bitucas que foram jogadas e foram transformadas em papel, em celulose, para uma nova destinação. Então, eu acredito muito que as ações que a ACD faz, junto com os nossos parceiros, com os nossos funcionários, elas são só possíveis porque a gente tem uma cultura muito forte voltada para isso, né? A nossa questão social é muito forte, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, que atendemos SUS, convênios e particulares. O nosso centro de reabilitação tem 80%, 90% de atendimento do SUS. A gente sabe quanto isso é desafiador, né? Fazer, e aí, contando com todas essas parcerias, esse sentimento de pertencimento é muito forte com os nossos colaboradores. E a gente acredita que a humanização deve seguir as iniciativas do ASG, em que cada ação é feita com pessoas e para pessoas, né? Para a gente poder permear, descer, ir para a base. Quem nos visitar aqui, eu faria esse convite. A gente vê que está muito forte no DNA, é o que a gente acredita. É muito desafiador trabalhar com essas instituições, né? A gente tem que gerenciar o custo, os investimentos. A área da saúde já tem esse desafio, a área de infraestrutura de apoio também tem um desafio muito forte em relação a isso. Todos nós que estamos assistindo aqui sabemos como é desafiador em o implantar, mas o que eu vejo quanto gestora da área, quando a gente começou a falar sobre a construção do ASG, é que muitas iniciativas a gente já tem, né? Isso é muito novo, a sigla é muito nova, o conceito, né? A gente vem falando muito, mas quando a gente foi mapear aqui, eu não faço parte disso sozinha, tem um grupo que faz parte comigo, né? Eu só sou a pontinha do iceberg. A gente descobriu que a gente fazia muito mais coisas voltadas ao meio ambiente, à social e à governança do que a gente imaginava, né? Então, o que eu digo para vocês é que quando a gente começa a botar no papel, a gente descobre um mundo gigante de iniciativas que a gente já faz. E quanto mais a gente divulgar, mais a vontade de fazer aumenta. Queria agradecer, o convite fica à disposição para pergunta. Excelente, Alexandra. Muito obrigada. Tenho certeza que o público que a gente tem hoje, nós estamos com uma audiência com 166 pessoas. Acredito que todas elas ficaram impactadas e inspiradas com as ações que você trouxe. Quando eu escuto falar a ACD, a primeira palavra que vem na minha mente é acolhimento, né? E eu acho isso super, super importante quando a gente consegue associar
o que de fato a instituição ela foi feita para fazer com as ações que efetivamente são feitas dentro da companhia, né? Que aí você, quando você trouxe no início, que a gente acaba falando um pouco dos valores. Então, acho que uma dica que a gente pode deixar aqui para as pessoas é olhem para os valores que estão fixados dentro da companhia, né? Que estão aculturados na empresa. A gente tem que mirar esses valores e propor ações que condizem com o que a gente está colocando ali de valor para a empresa que a gente está trabalhando. Então, eu acho isso sensacional quando você fala do acolhimento das pessoas enlutadas, de todo esse trabalho de reciclagem que vocês fazem. E eu acredito muito que, apesar de eu ver um setor ainda da saúde com muita coisa para a gente poder fazer nos 3 pilares, eu entendo que muita coisa a gente já faz. Eu acho que está faltando um pouco a gente poder organizar as ideias, estruturar, ter um dono para que a gente consiga olhar para isso tudo, porque, já dizia minha mãe, o cachorro que tem muitos donos, ele acaba morrendo de fome, né? Então, se alguém conseguir organizar, colocar e incentivar as pessoas, fazer um projeto dos projetos, eu acho que a gente consegue caminhar e evoluir muito dentro dessas 3 siglas que a gente tem. E aí, Alexandra, uma pergunta que apareceu aqui para a gente no chat foi a questão de vocês aí na ACD falarem ASG. Vocês optaram por usar ASG porque é mais fácil das pessoas assimilarem, é mais fácil das pessoas terem essa percepção, esse senso de pertencimento que eu acho sensacional quando as pessoas entendem a causa da empresa e vestem, e aí eu falo que isso é realmente vestir a camisa da empresa, entendem qual é o mote que a empresa quer colocar, né? Como eu falei, quando eu escuto a ACD, para mim a primeira palavra que vem, né? É a questão do acolhimento. E aí eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho por que vocês optaram por falar ASG dentro da ACD. Exatamente por conta disso. A gente entendeu, por tudo que a gente já tinha aqui de cultura, de processos muito bem estruturados, porque não adiantava a gente, quanto liderança, gestor, entender o que a gente estava fazendo, né? Para isso permear, tornar cultura e para que todo mundo pudesse realmente fazer parte destes processos, a gente decidiu deixar no português, aportuguesar a sigla, né? Então, falar sobre ambiental, sobre social, porque a gente precisa disseminar, isso está no nosso mapa estratégico, disseminar para toda a base, né? Veja bem, eu sou gerente de apoio à infraestrutura, minha base é a primeira base, né, da pirâmide. Eu estou com toda a higiene, eu estou com toda a lavanderia, estou com todo o apoio operacional. Quando eu vou transmitir isso a eles, né, falar sobre essa cultura, sobre esse modelo de negócio, se eu usar siglas em inglês, provavelmente a aderência deles demore um pouco mais. Então, a gente decidiu usar o termo em português para facilitar, para mostrar para eles que a gente já faz muita coisa, até porque esse orgulho de pertencer, queria falar para vocês sobre isso, né? Nossa pesquisa de clima organizacional, existe lá a pergunta, né? Orgulho de pertencer é o nosso melhor indicador, é um indicador de maior aderência. E quando a gente conta para a nossa equipe, para todos que fazem parte aqui, funcionários, voluntários, médicos, acompanhantes e pacientes, porque eles participam com a gente no Plan Tree sobre essas iniciativas, a gente quer deixar a linguagem mais simples possível, porque a gente percebeu que quanto mais simples, mais fácil dela aderir. Porque não adianta nada a gente, como você falou, eu vejo a ACD, eu olho, ouço o nome ACD, eu já sei que é uma instituição profundamente social. A própria causa diz sobre isso, né? Desde quando ela foi concebida. Quer dizer, devolver para a sociedade uma pessoa que tenha condição de inclusão, de participação, de educação. A gente vê os pacientes com deficiência, né? Eles têm algumas restrições ainda em relação ao mercado. E a gente quer ajudar e contribuir com isso. Mas para fazer isso, a nossa equipe, nós fazemos parte do todo, precisamos reconhecer. E através desse reconhecimento da cultura mais fácil, que eu digo assim, porque a gente transmite essa informação, a gente decidiu colocar o ASG. Foi um facilitador. Perfeita, Alexandra. Eu digo que, Perfeita. eu digo que, gente, é um desafio muito grande. A gente precisa começar. A gente está falando de ASG muito forte, né? Tem alguns colegas meus que estão assistindo aqui que estão nos ajudando a isso, mas a gente começou esse caminhar aqui na CD, né? Eu estou aqui na CD desde 2016, desde lá. Então, foi como você disse, tem muita coisa que a gente já faz.
Só que nem todo mundo, inclusive dentro da instituição, sabe que a gente faz. Quando a gente conta, Sim. por exemplo, do cigarro, ou dos invólucros, ou do pneu, ou da inclusão dos refugiados, tem gente que fala assim, nossa, mas a gente faz tudo isso? Então, a gente entendeu que era o momento de deixar essa sigla mais próxima para poder ela realmente fazer muito parte do nosso DNA e da nossa cultura. Perfeito, Alexandra. Obrigado por você ter trago tantas inspirações aqui para nós nesse dia. Te convido a ficar aqui conosco para a gente poder escutar os outros trabalhos que eu tenho certeza que são incríveis também. Obrigada pela participação e por ter aceito o nosso convite, tá bom, Alexandra? Bem, agora, dando continuidade aqui ao o nosso bate-papo, eu chamo a Miriam Igai, do Hospital Nipo, para poder contar um pouquinho para a gente das suas, é, é, como vou chamar assim, contar o seu projeto um pouco com a gente, nos inspirar também um pouco mais nesse dia. Miriam, está com Oi, você. bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da ANAP, né, e poder estar falando de algum dos trabalhos desenvolvidos pela entidade. E eu sou a Miriam, sou assistente social e estou há 31 anos aqui no hospital e sou coordenadora da unidade comunitária. Vou estar compartilhando a tela com vocês, tá? Dá para ver a tela. O Hospital Nipo, agora com uma nova logomarca, que é a Loganipo, está localizado no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Ele foi inaugurado em 88 anos, portanto, temos 35 anos de funcionamento, 240 leitos e 35 especialidades médicas. Bom, quando a gente fala do nosso trabalho, da unidade comunitária, a gente pensa muito nos valores que a instituição tem. E um dos valores que é o Shinsetsu, que é uma palavra japonesa, ela significa respeito pelo entorno, respeito pelo próximo e pelo planeta. Seguindo essa palavra japonesa, o Shinsetsu, a unidade comunitária foi criada pelo hospital, né? Começamos atendimentos em 1994. Então, esse ano vamos fazer 30 anos de atendimento. Queria falar um pouquinho do nosso histórico. A gente começou dentro da paróquia Nossa Senhora Aparecida, num espaço cedido pelo padre, né? Da paróquia. E começamos com 300 crianças, na época com uma pediatra meio período. E a demanda foi crescendo, então em 97 a gente ampliou esse atendimento e em 2004 a gente foi para um espaço já cedido pelo hospital, alugado pelo hospital, e ampliamos novamente. E a última ampliação foi em 2008, já no espaço maior, com os consultórios das pediatras, e também o serviço de odontologia e atividades também socioeducativas, que é um dos nossos focos, né? Qual que é o nosso propósito da unidade? Ele visa atender famílias em situação de vulnerabilidades, moradoras da região do bairro Parque Novo Mundo, que é o bairro que a gente está inserido, né? E as crianças até 12 anos são atendidas em pediatria e odontologia. E também temos a prevenção em saúde, os exames e a atividade socioeducativa. Aqui eu vou estar mostrando um pouquinho o nosso espaço físico, né? Temos 2 consultórios pediátricos e um odontológico. E além do atendimento médico das consultas, também liberamos exames laboratoriais especializados, fornecimento de medicamentos conforme a necessidade das crianças. Vou falar um pouquinho das nossas atividades socioeducativas. Temos várias atividades que realizamos mensalmente com essas famílias, né? Desde palestras educativas, espaços de flexão. Por exemplo, ano passado a gente trabalhou várias prevenção de doenças, de câncer de mama, próstata, prevenção do suicídio, também relacionados à prevenção de saúde mental, alimentação,
sustentabilidade ambiental também, e vários outros temas, né? E um outro trabalho que a gente realiza também é o nosso encontro de gestantes. Esse encontro de gestantes, nós temos como objetivo orientar, esclarecer essas famílias, né? Essas gestantes. É um trabalho feito junto com a enfermeira da maternidade, assistente social e psicóloga. Nós tratamos vários temas nele, desde cuidados com o bebê, a hora do banho, importância da amamentação, autoestima da gestante. E depois que é feito esse grupo, esse bate-papo também com as famílias, nós damos um enxoval para as crianças, que é comprado pelo hospital. Bom, também temos a palestra saúde bucal. A palestra saúde bucal é sempre feita antes da primeira consulta, é dada pelos nossos dentistas, né? E além dessa parte de escovação dental, inclusive as crianças também vêm para a palestra para serem orientadas. No final, elas recebem um kit de higiene bucal. Também temos cestas básicas, né, que mediante avaliação socioeconômica realizada pela assistente social e conforme necessidade, a gente libera para essas famílias também. E também realizamos várias campanhas de inverno, incentivo à leitura, distribuição de brinquedos, que eu vou estar falando mais para frente. Bom, aqui tem algumas fotos, né, para ilustrar. Uma da palestra de saúde bucal, outro do grupo de gestante e também de outras palestras que realizamos durante o ano. Eu vou estar focando aqui um pouquinho no grupo de potencialidades, que foi o trabalho que a gente encaminhou para a ANAP. O que seria esse grupo de potencialidades? Quando a gente pensa no vulnerável, eu acho que o foco não pode ser esse. A gente tem que pensar no potencial. O que cada família, cada pessoa, cada mãe, né, que a maioria são mães que participam desses grupos, palestras, como que elas podem ter autonomia, como que elas podem descobrir, como elas podem melhorar seu potencial. Eu acho que por isso que ele chama potencialidades. Nós realizamos um grupo de em torno de 15 pessoas, dois grupos de em torno de 15 pessoas, é um trabalho focado com essas famílias durante o ano, e nós trabalhamos vários temas, porque depende muito do grupo, ele é bem dinâmico, então a gente já trabalhou violência, tipos de prevenção, empoderamento, procrastinação, inserção no mercado de trabalho, como montar um currículo, como se portar numa entrevista e várias orientações na área da saúde. E no final de cada grupo que nós realizamos, eles recebem uma cesta básica também, né? E é um grupo que a gente tem, faz reavaliação constante, nós temos cada família ela tem um período que ela fica lá com a gente, né? Conforme elas vão mudando essa situação, conseguem sair um pouquinho dessa situação, a gente vai estar resolvendo se elas ficam ou não. E é um trabalho muito interessante que, além do grupo ser pequeno, eles também têm troca de experiências. Eles trazem, olha, eu fui fazer um curso não sei aonde, estou trabalhando agora em não sei do que e tal. Então, elas têm todo um grupo. É um trabalho muito interessante. Deixar a disposição dele. Alguns indicadores aqui, assim, em torno de 400 consultas pediátricas são fornecidas por mês e em torno de 450 atendimentos odontológicos. Aqui eu vou falar um pouquinho das nossas ações que a gente faz junto com os colaboradores, né? No ano passado, por exemplo, nós arrecadamos 180 livros infantis, 570 brinquedos novos e usados, 1.750 roupas novas e usadas. Eu vou estar falando um pouquinho o que a gente faz com esse material, né? Em relação aos livros, uma parte veio bastante gibis, então a gente montou uma gibiteca para as crianças. Nessa gibiteca ficou montada dentro do ambulatório, na sala de espera. E também fizemos rodas de leitura, incentivo à leitura, tal, e no final distribuímos os livros que vieram doados, né? Além disso, nós fazemos o bazar solidário, né? Arrecadamos essas roupas que foi 1.700 e poucas dos colaboradores, e o hospital também acrescentou
desculpa, cobertores também novos para estar distribuindo para essas famílias. São feitos mais do bazar solidário na época do frio, né? No verão também a gente faz um pouco, que chega também em peças de verão. Além disso, o ano passado nós fizemos arrecadação de brinquedos. Veio muita coisa boa, muita coisa nova, ou as usadas estavam em bom estado. E além dessa ação com os funcionários de arrecadação, nós tivemos a colaboração dos colaboradores que se vestiram de Papai Noel e entregaram os presentes, né? É um momento de muita alegria para as crianças, porque elas tem criança que nunca viu Papai Noel, é uma alegria muito grande. Eu acho que dos colaboradores que estão lá, né, distribuindo os brinquedos, ou que participaram do processo, mas também das crianças que recebem o brinquedo. É muito gratificante esse Natal, né, do ano passado. E além disso, queria também falar que o projeto não seria possível, o atendimento não seria possível sem a colaboração dos diversos profissionais que vêm aqui, como psicólogos, enfermeiros, dentistas, nutricionistas, médicos, todos eles compartilham seu saber, o seu conhecimento, fazem orientações para essas famílias. Bom, de forma resumida, seria isso o nosso trabalho. Eu foquei mais no nosso trabalho mesmo. A entidade tem outras atividades que nós realizamos, né? E gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando e dizer que, assim, é um pouco que a gente faz, né? Acho que gostaríamos de fazer mais, né? Mas é feito com tudo muito amor e muito carinho para essa comunidade. É isso. Obrigada. Miriam, nós que agradecemos aqui a sua participação, a sua contribuição. Tenho certeza que foi muito inspirador. Tem muitas pessoas aqui dando os parabéns para você, para a Nipo. E eu acho que quando a gente consegue unir não só as ações de solidariedade, né, de acolhimento que a empresa está proposta a fazer, mas a gente consegue unir com educação, eu acho que a gente consegue ficar perfeito nesse aspecto, né? Porque a gente está ali fazendo um trabalho social, mas ao mesmo tempo está trabalhando naquela conscientização. Eu preciso tratar, por exemplo, os meus dentes, mas você só não vem aqui unicamente trata e vai embora, mas a gente consegue te explicar como é que você dá continuidade a esse tipo de trabalho na sua casa. Então, você acaba unindo o acolhimento com a educação. E aí eu acho que a gente tem um casamento perfeito nesse aspecto. Realmente, assim, de novo, a gente acaba sendo meio piegas e repetitivo aqui, falando é inspirador, é inspirador, é inspirador, mas efetivamente as ações elas são super inspiradoras. Não tem como usar outra palavra para poder classificar esse tanto de ações que vocês fazem no hospital. E aí a gente tem uma pergunta aqui: como é que é o critério de seleção, né, para fazer parte desse grupo de potencialidade? Como que vocês fazem esse critério, né? Que profissional que faz essa avaliação? Quais são as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho para vocês poderem selecionar e se encaixarem dentro da proposta que vocês têm do grupo de potencialidade? O Potencialidade surgiu assim, porque nós temos a procura das famílias, né? Olha, eu estou com um problema assim, tal, como que a gente pode estar ajudando? E eram casos pontuais, e a gente percebeu que poderia estar reunindo o grupo e fazendo ficar mais rico isso, né? E quem faz esses atendimentos são as assistentes sociais, né? Eu tenho 3 assistentes sociais na minha equipe que fazem esse trabalho, então a gente conhece as famílias, né? Por isso que nós começamos. Ele tem o critério, lógico, né? Da questão da vulnerabilidade, os pontos todos que a gente levanta, né? Tem toda uma base aí conforme a necessidade a gente coloca no grupo, né? E aí conforme ela vai evoluindo, tem família que conseguiu já mudar a situação ou estava passando por situação de violência, conseguiu sair daquilo e assim ou assim conseguiu um emprego, conseguiu uma outra situação, a gente pede para ela dar um depoimento, pede para estar incentivando as outras mães, né? É assim que a gente trabalha.
A avaliação toda é do profissional do assistente social, no caso, né, que tem um contato direto com essas famílias. E as famílias também procuram muito a gente, né? Então, seria isso. Perfeito, fantástico. Vida longa ao grupo de potencialidades, e que bom que a gente pode contar com essas potências, né? Porque quando a gente se reúne um pouquinho da ACD, um pouquinho da NIPO, agora vem o teto também, acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai criando uma corrente que outras pessoas acabam se espelhando e vendo que esses movimentos, além de importantes, eles são plausíveis e passíveis de serem feitos dentro das instituições que a gente trabalha, né? E o que é mais importante, você mais uma vez trouxe a questão de olhar o valor, o que que a empresa ela quer entregar, o que que ela prega e aliar isso efetivamente com as ações que o grupo propõe para a sociedade. E isso, para mim, isso é fantástico, além do que eu falei, é você trabalhar essa questão da humanização com a educação, que aí tem um casamento perfeito, que é você trabalhar e educar ao mesmo tempo. Então, parabéns e que você continue nos inspirando aí com mais histórias e potenciais aí que podem ser aproveitados aqui por todos que estão nessa nossa audiência. Obrigada, Miriam, mais uma vez por ter Obrigada, aceito viu? o nosso convite. E para dar continuidade e para a gente poder finalizar de forma, eu acredito, esplendorosa aqui dessa nossa jornada, eu trago agora para falar um pouquinho sobre o projeto Estela Araújo, da Teto Brasil. Estela, a palavra está com você. Olá, bom dia. Quero agradecer também o convite da ANAP, né, de participar desse espaço tão enriquecedor. Foi incrível ouvir a Alexandre e a Miriam. Bom, diferente aí um pouquinho dos outros perfis, caso vocês não conheçam a Teto ainda, nós somos uma organização social. Vou compartilhar aqui a tela também com vocês. Só um momentinho, por favor. Opa, já estão vendo? Espera assim. Bom, a Teto é uma organização social que atua no Brasil e na América Latina já há mais de 25 anos. Nós estamos aqui no Brasil em 7 estados e também no Distrito Federal. Nosso foco principal são soluções de habitat e habitabilidade focadas na superação da pobreza. Então, nós já tivemos aí mais de 4.800 famílias com soluções de moradia, mais de 100 mil voluntários mobilizados conosco nas atividades, mais de 300 projetos de infraestrutura e mais de 250 comunidades atuando aí ao longo desses 18 anos no Brasil. É importante a gente falar um pouquinho sobre favela, né, e favela precária, que é realmente onde que a Teto atua hoje. Então, inicialmente, se a gente pensar em favela, é muito comum que a gente se lembre de favelas mais famosas e favelas que são já estabelecidas, como essa da foto da esquerda. A Teto atua hoje em favelas que estão, né, em situação de vulnerabilidade. São favelas extremamente precárias, onde pessoas ainda moram em barracos como esse da foto, né, de restos de materiais, com chão de terra batido, sem acesso a vários direitos básicos hoje considerados para uma pessoa viver bem. E aqui é um pouquinho de como que a gente trabalha, né? Então, a gente fala muito essa frase de que a urgência nos faz pisar na lama todos os dias. Até tu considera que a situação que essas pessoas vivem hoje, ela é urgente e a gente precisa trabalhar para isso. E como que a gente trabalha? Então, a gente trabalha com moradia e habitat, né? Fazendo esses projetos, com fortalecimento comunitário e com formação cidadã. A gente mobiliza jovens voluntários, né, e voluntárias, junto com moradores e moradores das comunidades, construindo essas soluções, desenvolvendo essas capacidades em conjunto. Então, nada é para a comunidade, mas sim com a comunidade, né? Nós temos aí uma metodologia comprovada também, aplicada em toda a América Latina desse processo. E aí, introduzindo um pouquinho sobre a problemática, até para vocês entenderem o conceito que eu vou trazer mais para frente, né, do porquê que a TEF está falando relacionado num espaço relacionado à saúde, a gente entende, né, a gente TEF, mas lógico, os acadêmicos entendem que a pobreza é um problema multidimensional. Então, você pode ter pobreza menstrual, ter pobreza, né, no caso, na questão financeira, mas a gente também fala muito aqui sobre a pobreza habitacional e como ela impacta a nossa vida desde a base.
quando a gente joga no Google casas brasileiras, é isso que aparece. Então, eu não sei quem de vocês que está aqui nos ouvindo hoje já presenciou uma casa dessa presencialmente, eu nunca, mas a realidade do Brasil é essa, né? Então, hoje nós temos no Brasil mais de 62 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza. Quando a gente fala do déficit quantitativo e qualitativo, a gente fala de mais de 30 milhões de moradias, né? Sejam elas pelas qualidades que elas têm, né? Que são também são consideradas pela ONU, o que é uma moradia precária. Então, a gente pode falar que são moradias que hoje estão superlotadas, ou que estão sem condições estruturais, ou em áreas de risco, entre outros fatores. E pelos dados da Teto, né, de uma das nossas metodologias, que é uma aplicação de enquete, de diagnóstico desses locais, inclusive tem no nosso site disponível, público, para quem quiser ver, que se chama Mapa de Direitos, nós temos um mapeamento de que mais de 40% das moradias nas favelas precárias que a gente atua, né, que a gente já mapeou, são hoje de barracos de madeira. Então, hoje também temos mais de 100 milhões de pessoas que vivem sem acesso à água e saneamento, e mais de 17 milhões de pessoas que hoje moram em 11 mil favelas no Brasil. Então, quando a gente fala em saúde, vocês pensam em moradia? É muito comum que, né, a gente fale muito sobre saúde e remeta a sintomas, né, a patologias, enfim, que as meninas já anterior aqui a mim falaram bastante sobre os pontos que são abordados, principalmente no próprio trabalho delas, que são relacionados aos hospitais. Mas, em contrapartida a isso, que a gente não costuma pensar, a Organização Mundial da Saúde hoje declara que mais de 50% da nossa saúde é determinada por fatores para além das questões médicas. Onde você vive, como, né, como que você convive com o ambiente que você tem no seu entorno, quais são as decisões que você toma no dia a dia, então, desde a sua alimentação. Mas isso tem muito mais fatores do que só ir ao médico de forma recorrente ou ter acesso, né, a planos de saúde, ou hospitais e médicos, enfim, bom. Então, os outros fatores a gente também entende que a moradia está ligada diretamente nesse quesito, porque como que você vai ter saúde se você mora numa casa insalubre, né, que está úmida o tempo todo, que não tem portas, não tem janelas, que tem animais peçonhentos passando dentro da sua casa, que o esgoto está a céu aberto, muitas vezes quando chove passa literalmente dentro da casa. Então tem vários fatores. E aí aqui um pouquinho de como que a Teto impacta hoje nessas comunidades, né? Então a gente pode trazer aqui é um exemplo claro, tá? De uma foto de uma comunidade no Rio de Janeiro. Então a gente acolhe, né, famílias hoje que estão em condições de vida insalubres, sem dignidade, e entrega soluções de moradia simples, né? Que hoje a gente tem moradias que a gente chama emergenciais e moradias sementes, que são moradias com já algumas diferenças, com cômodos, banheiro, enfim, e passa essa família para um lugar de acolhimento, né? Para um lugar onde ela vai ter mais estrutura. Então, a história, inclusive, dessa casa é da moradora que tinha uma filha de 8 meses. Quando a gente começou as atividades nessa comunidade, a filha dela ficava muito no bebê conforto em cima dos móveis, porque ela estava nessa condição. E essa região aqui é no Rio de Janeiro, quando chove tem cobras. É uma região muito úmida, enfim. Então a filha dela estava sempre no bebê conforto, sempre em cima de alguma coisa, nunca, né, e podendo estar usufruindo ali da casa. E depois que a gente construiu essa casa, voltamos para construir as outras, são 20 no total nessa comunidade. A filha dela já estava engatinhando, porque ela tinha um lugar seguro, onde a mãe tinha segurança de deixar a filha se desenvolver e aproveitar livremente ali também aquele espaço. A gente também entrega dignidade em algumas soluções, e todas as soluções são pensadas nisso. Esse aqui é um exemplo sobre como soluções também de grandes estruturas como o steel frame, que é muito conhecido hoje para casas de alto padrão, ou até mesmo para estandes, lojas, fábricas, podem e devem ser utilizadas nas comunidades. Essa aqui foi construída no Paraná, e a gente entregou agora a primeira em steel frame aqui em São Paulo também esse ano. E segurança. Então, abordando aqui mais o ESG, para vocês entenderem também como que a Teto aborda isso,
A gente tem nas nossas iniciativas tanto a parte de cuidado com o meio ambiente, né? Então, as nossas soluções hoje, elas pensam em como que a gente vai reduzir ao máximo esse impacto. Então, por exemplo, essas casas, elas são construídas sobre pilotis, né? Que são colunas de madeira, para que a gente tenha um mínimo de impacto no solo, e porque a gente também está falando de moradias que hoje são em ocupações. Lógico, a gente faz todo um trabalho antes para entender se há algum risco ou alguma chance de remoção, mas caso tenha esse risco, ou caso tenha uma remoção, o dano foi mínimo ali no solo, né, desse lugar, sem nenhum problema mais específico. Se a gente tirar essa casa, sair dali, não tem nenhum problema. Essa solução aqui, ela foi construída com blocos de plástico 100% reciclados. É uma casa de 27 metros quadrados, construída em 7 horas. É, que a solução também devolveu dignidade e segurança para essa família, que tinha já 2 filhos, um filho e um neto, perdão, que estavam em um abrigo, porque nas condições anteriores eles não podiam continuar morando ali, e depois que a casa foi entregue, né, depois das visitas, enfim, a família pôde receber de novo esses integrantes da família. E aqui, dos principais resultados que a Teto teve nos últimos anos, né, que a gente era algo que a gente já sabia, mas que a gente pôde comprovar. Então, convido todos vocês a acessarem o nosso site, né, posso até deixar aqui depois o link. A gente tem uma pesquisa realizada com a FGV que fala sobre o impacto social do programa de moradias de emergência. E os principais resultados dessa iniciativa, né, que parecem soluções tão simples, eles estão diretamente ligados à saúde das pessoas, à saúde mental, principalmente, que é a redução dos níveis de solidão e preocupação, é a diminuição do consumo de antidepressivos e ansiolíticos, redução dos níveis de estresse, melhora das noites de sono, entre outros fatores que, conforme né, a Teto, junto com os moradores e voluntários, vão atuando na comunidade, isso vai se desenvolvendo e vai apoiando essa transformação não só física, né, do impacto, do espaço, mas sim também de cada pessoa que participa desse projeto. Então, essa pesquisa ela é bem ampla, convido todos novamente a acessarem para conseguir, tem muita relação sobre vários outros fatores também de saúde e denúncia mesmo, né, sobre os dados em que hoje a gente tem mais de 60 milhões de pessoas vivendo no nosso país. A pesquisa foi feita com famílias que foram atendidas e não atendidas pelo programa hoje de moradia. E quando a gente fala de casos, de comunidades, a gente não pode deixar de falar dos principais atores desses locais, que são as lideranças comunitárias. Hoje, o nosso público, em geral, a maioria são mulheres, né? Mulheres e normalmente mulheres pretas também. E nas lideranças comunitárias são mulheres também, na América Latina. 70% das lideranças hoje dessas comunidades são mulheres. Então, são mulheres que têm seus trabalhos, têm suas famílias e ainda escolhem, né, ou são escolhidas para conduzir também esses espaços, conduzindo a comunidade como um todo para outros sonhos, assim. Então, essa aqui é um depoimento da Liduína, ela é uma líder comunitária de Goiânia, acredito que enquanto eu falei vocês já devem ter lido, mas ela fala bastante, né? A gente pegou essa fala específica, mas sobre como construir com as famílias, é como se tivesse nascido uma luzinha lá no fim do túnel, porque as casas para nós não são moradias, elas são esperança. E dito tudo isso, o meu convite aqui é que a gente pense em moradia como prioridade para a saúde pública. Se a OMS está falando que 50% da nossa saúde é baseada, né, tem determinantes que não são só acesso a médicos e soluções dessas doenças, mas que a gente entenda que a moradia é o direito que garante todos os outros, né? Então, com uma moradia, você tem como pensar um pouco mais na sua família, no seu próximo passo, no estudo, na geração de renda, na segurança das crianças, na educação. Então, tanto que os nossos trabalhos, né, com as comunidades, eles normalmente começam pela moradia, porque eu preciso que essas pessoas, elas primeiro tenham um lugar seguro, para depois elas pensarem nas próximas etapas, né? A gente faz outros trabalhos, como pontes, quadras, soluções até de saneamento, iluminação, mas normalmente eu preciso, para mobilizar essas pessoas, antes de mais nada, que elas tenham a segurança de que se chover, a casa dela vai estar lá de pé.
né? Se der uma enchente, a casa dela vai estar mais segura do que estava antes, para depois ela ter condições de pensar no próximo passo, para tanto para a família dela quanto para os seus vizinhos e para os demais moradores. E deixar o convite, né? Como eu falei lá no começo, a Teto ela é feita de voluntariado e de moradores. Então, qualquer pessoa que tenha interesse também em conhecer mais a organização, qualquer instituição, né, que tenha interesse em apoiar também essa causa, pensando que hoje o investimento em moradia, ele apoia diretamente a redução, né, de mais problemas de saúde, que deixe o convite para também acessar nossas redes, conhecer nosso trabalho, ser um voluntário da Teto, né, ou voluntária, para que a gente possa, aos poucos, né, junto com as demais iniciativas, ir mudando vários pontos ali da sociedade para que a gente construa uma sociedade justa e sem pobreza, que é o que a Teto acredita, que é essencial para todos nós. Então, deixo aqui esse convite e agradeço novamente a participação, né, e a oportunidade de estar contando um pouquinho mais do nosso trabalho aqui para vocês. Estela, minha palavra, saindo um pouco do meu script, é uau! Eu acho que isso resume. Se a minha filha estivesse ouvindo você falar, eu acho que ela diria assim, fala para mim, mãe, a Estela acabou de alugar um triplex na minha cabeça. Eu acho que essa seria a fala da minha filha, que é uma adolescente. Gente, assim, sensacional. Eu acho que você trouxe com o teu projeto efetivamente várias questões que quando a gente fala de moradia a gente pode ficar horas aqui debatendo a respeito dos benefícios, se a gente pode colocar assim, que traz para a gente, né? Quando a gente fala de saúde, bem-estar, segurança, estabilidade, quando a gente fala de inclusão social, acesso a oportunidades, redução de desigualdade, a gente tem um impacto ambiental, empregabilidade, produtividade dessas famílias, resiliência aos desastres, qualidade de vida, crescimento econômico. A gente tem tanta coisa envolvida, né, que aquilo que você trouxe quando a gente fala de moradia. E eu acho super importante a gente poder ressaltar e isso é uma coisa que a ANAP ela tenta, na medida do possível, trazer não ficar apenas limitado ao nosso segmento da saúde e a gente poder trazer outros atores que também nos ajudam a construir todas essas letrinhas do S, do G, porque é importante a gente, até para a gente poder conectar as ações e ver assim, nossa, de repente eu poderia contribuir com isso, ou eu poderia tentar uma iniciativa dessa forma. Então, eu acho super importante, assim, um recado que eu daria para as pessoas hoje que estão assistindo a nossa jornada, é para a gente pensar um pouco fora da caixa para além dos muros da saúde, né? E isso para qualquer questão, quando a gente fala de governança dentro da companhia, e isso tudo está embaixo, né, da área de governança, porque existem ideias, existem ações que ocorrem fora dos nossos muros aqui da saúde e que, de fato, a gente pode trazer como experiência para a gente dentro do nosso setor, ou até, como eu falei, a gente conseguir conectar aí as ideias e construir efetivamente um projeto que dá um super resultado e pode ser benéfico para todos que estão envolvidos ali naquela situação. E, assim, tem muita gente dando parabéns aqui no chat para a sua apresentação. E aí a gente tem algumas perguntas aqui que eu queria dividir com você, né? Tem uma pessoa que está nos pontuando que existe um trabalho publicado por uma médica do Distrito Federal, né, provando que a cada R$ 1 investido em saneamento no Brasil, eles retornam 4 para a saúde. Você tem algum conhecimento que você possa falar nesse aspecto, e aí eu deixo até a Alexandre e a Miriam também, se souberem e se quiserem comunicar, falar também um pouco a respeito. Você conhece, se pode comentar? Bom, sobre saneamento, eu vou ficar devendo, mas eu não duvido que seja algo parecido, porque a gente tem alguns relatórios que a gente acompanha quando você investe em favelas, né? Então, quando você investe em favelas, a gente tem algumas organizações que já fizeram estudos de que a cada R$ 1 investido, normalmente você volta 6.
R$ 6 ali para a sociedade, né, para o país, para o Brasil, enfim. Mas isso quando a gente fala do todo, né? Então, quando você está investindo em infraestrutura desses locais vulnerabilizados, é, eu acredito que não seja algo muito diferente do que trouxeram aqui, mas vou deixar espaço para a Alexandra e a Miriam, caso elas tenham alguma referência, principalmente que são da mais da área dela, de saúde. Miriam, se você estiver comentando, seu microfone está desligado. Não, não, não sei, não vou poder comentar sobre isso. Eu não tenho, Perfeito. Pode desculpa, falar, Di. eu não tenho essa informação, mas Estela, Miriam, parabéns. Estela, você especialmente me fez pensar, e assim, de verdade, fora da caixa, né? Você fez uma apresentação muito impactante para mim, porque eu entendo que cento e poucas pessoas que estão aqui, que eu estou vendo aqui no chat respondendo, tem funcionários, pessoas que podem estar morando nestas condições. Então, isso mexeu profundamente. A gente tem conhecimento, mas parece que a gente não enxerga tanto assim, né? Então, eu fiquei pensando aqui, muito com a missão que a CD tem, com essa coisa da comunidade, desse impacto social. Quantas dessas pessoas que trabalham com a gente passam por essas situações de vulnerabilidade de moradia, né? E como é que a gente faz para chegar mais perto disso e contribuir de alguma forma? Né? São Paulo, quem está aqui em São Paulo, tem visto as chuvas torrenciais que a gente tem passando, né? A gente tem também a unidade de Recife que passou, alguns funcionários de lá em condição vulnerável, justamente que moram desta forma. Então, como é que nós, quanto entidade, podemos contribuir com isso também, né? Numa parceria como a de vocês, aí, como entidade tão forte, né? Que faz um trabalho muito significativo. Eu fico imaginando, a gente não sabe como a pessoa chega aqui, né? Eu sei que ela chega, mas daqui para fora, como que ela vive, né? Quais são as condições que ela tem para ela entregar esse trabalho que ela faz aqui dentro com dignidade? Muitas vezes ela nem se abre para pedir essa ajuda. Isso impactou bastante para mim, eu fiquei reflexiva. Foi muito bom ter visto o teu trabalho e pensar nas pessoas que trabalham com a gente hoje. E talvez, possivelmente, morem em condições parecidas com essa, né? Quanto que a gente conseguiria ser um parceiro numa ação, numa iniciativa como essa. Sim, perfeito. O objetivo, assim, foi o que eu falei, a gente precisa sair um pouquinho dos muros da nossa área da saúde, entender e trazer outros atores para que a gente consiga refletir e conectar as ideias e ver de que forma a gente consegue contribuir um com o outro. Acho que o objetivo de qualquer encontro aqui que a ANAP ela se propõe a fazer é tentar realmente a gente trazer e provocar um pouco essas reflexões. Eu acho isso super importante. Estela, tem alguma ação relacionada ao planejamento familiar com as comunidades que atuam? Bom, a metodologia, primeiro só agradecendo a Alexandra pelos comentários, queria também dizer que a Teto está sempre muito disponível para conversar, para trocar com empresas e outras organizações que muitas vezes querem ter mais conhecimento sobre possibilidades de metodologia para aplicar mesmo no seu entorno, enfim, né? É muito comum também empresas que procuram a gente para atuar no entorno, então a gente dá esse suporte, tem esse tipo de serviço, vamos assim dizer. E sobre a pergunta, obrigada, Kelly, pela pergunta. Hoje, a metodologia da Teto, ela é mais relacionada à comunidade como um todo. Então, a gente tem etapas e designações, né? Desde o momento que a gente conhece a comunidade, entende que aquela comunidade está no nosso perfil de atendimento, mas não temos o acompanhamento familiar que a gente tem depois da designação das moradias, né? Que a gente entende quais serão as famílias que vão ser contempladas com aquela moradia, que é também uma enquete com diversas perguntas, e é como se as pessoas fossem pontuando, com muitas aspas, né, porque não são pontos tão positivos, o seu grau de vulnerabilidade, e a gente tem condições de pessoas com essas pontuações, a gente entende famílias que estão no sim ou sim, precisam de uma casa urgente, e famílias que talvez podem esperar um pouco. Então, aí começa um pouco mais esse contato próximo, e essa relação ela é muito da construção do dia a dia, de ter relação mesmo. A gente tem as EDCs, que são as equipes de comunidade, que todo final de semana estão nas comunidades ativas, estão atuando, trabalhando, né, de todas as famílias, né, de todos os moradores. Mas em relação ao planejamento familiar, depois da entrega da casa, a gente não tem exatamente essa condução mais assistencial,
porque não é a nossa especialidade. A gente tem realmente essa condução do resultado, do impacto e o acompanhamento daquela família que a gente faz, obviamente, mas sobre como um todo, assim. Então, de como que aquela família está se estruturando, de repente fazer a ponte com outros atores da sociedade. Então, é comum que organizações de outros setores nos busquem para apoiar em certas situações, então a gente costuma fazer essas pontes. Mas a Teto não tem hoje uma área de planejamento familiar, só para, né, deixar claro que a gente faz muito essa parte do antes, durante e depois, mas eu diria que muito também das pessoas que se relacionam, porque vira algo muito íntimo, né? Então, eu vou na comunidade e eu tenho uma relação muito próxima com as lideranças, com os moradores, e isso acaba virando mesmo natural do voluntariado. Então, é mais nesse sentido do que hoje um acompanhamento familiar, como talvez até o que a Miriam contou que faz para gente, com as assistentes e tudo mais. Perfeito. E vocês trabalham com a regularização dessas propriedades, dessas pessoas vulneráveis, ou tem algum projeto voltado para essa questão? Não, hoje todas as comunidades que a gente atua são ocupações. O que a Teto faz antes, né, de qualquer atividade, de qualquer atuação, é entender. Então, a gente tem uma equipe jurídica, né, pro bono, que atua junto com o nosso gerente social, que entende a situação daquela comunidade, a gente entende se aquela comunidade não tem nenhuma violação no sentido de meio ambiente, nem nada. E a gente dá esse tipo de suporte até quando precisa, né? Então, o nosso gerente social já participou de projetos para apoiar a comunidade num processo de remoção que estava relacionado a uma denúncia de meio ambiente, e com a nossa expertise a gente consegue apoiar e suprir ali a comunidade nesses dados, embasamento e, lógico, comprovação de que aquilo não estava acontecendo, por exemplo. Mas hoje a Teto não trabalha com nenhuma parte de regularização, são realmente ocupações, assentamentos. O que a gente tem feito cada vez mais, né, é conseguido trabalhar mais próximo às prefeituras, porque é uma linha muito tênue entre o que é essa comunidade que hoje não está regularizada e o quão irregular é a situação que eles vivem a nível de direitos também. Então, por exemplo, a gente teve recentemente uma atuação em Ferraz de Vasconcelos, numa comunidade ali na região sentido Jundiaí, que eu nunca lembro o nome da estação, mas onde a prefeitura não podia atuar ali, porque era uma ocupação. Mas até se pode. Então, a gente vai na prefeitura, conversa, apresenta os projetos. Inclusive, a prefeitura desse local agora está numa evolução, num trabalho para tornar esse local regularizado. Então, existe muito essa conversa dos dois lados. A gente tem até esclarecimentos jurídicos do porquê que a Teto pode atuar, né, e quais são os limites da Teto diante desses cenários de ocupações, enfim. Então, também sugiro que acesse o nosso site, tem bastante detalhes sobre esse tipo de atuação. Perfeito. Estela, como eu falei, a gente tem aqui vários agradecimentos. Mais uma vez, eu queria agradecer a Alexandra, Miriam, você por terem aceito o nosso convite, terem participado. Eu tenho certeza que tudo que foi apresentado aqui foi uma forma de provocar um pouquinho mais para a gente poder ver, como eu falei, né, como é que a gente pode conectar os projetos, como a gente pode trazer novas formas de pensar para dentro da onde a gente trabalha, que forma que a gente pode contribuir melhor aí com a sociedade em todos os aspectos, seja na parte com a solidariedade, com acolhimento e com educação, unindo todos esses pilares que eu acho super importante. E, de fato, tenho certeza que vocês conseguem fazer diferença nos projetos que vocês atuam. Muito obrigada pela audiência que está aqui conosco. Espero que vocês efetivamente consigam refletir um pouquinho de tudo que foi falado aqui. E se a gente conseguir mover, né, uma partezinha, uma sementinha, se a gente conseguir plantar uma sementinha e fazer com que ela floresça, a gente já está cumprindo o nosso papel, e a gente tem que fazer. Quem não faz, a gente precisa começar. Parado a gente não pode ficar. A gente precisa começar com alguma coisa, e foi super importante, enriquecedor, tudo que vocês falaram aqui, e eu estou repassando os parabéns que todos estão dando aqui no chat,
E aí eu queria chamar vocês para darem as palavras finais aqui para a gente poder encerrar esse nosso evento de forma grandiosa. Vou começar pela Alexandra. Alexandra, suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer, gente, foi sensacional, mas uma frase grudou na minha cabeça aqui, que é a frase que a Estela falou: a gente entrega dignidade. A gente entrega dignidade, a gente faz saúde, a gente é gestor da área da saúde, a gente fica tão conectado com essa coisa do... Com certeza, o paciente é a nossa principal motivação aqui dentro, mas a questão de tudo que está em torno, né, de tudo que corre com isso, para que as instituições possam entregar essa excelência em saúde. Tem tanta coisa que acontece, né? Então, você falou assim, a gente entrega dignidade. Então, eu pensei muito aqui na CD, eu sou uma fã da CD, eu amo trabalhar aqui, eu falo que se eu pudesse, eu falava da CD o tempo todo, foi como a Monique falou, quando a gente fala em ACD, já pensa logo em 1000 iniciativas sociais e a gente entrega dignidade, inclusão e visibilidade, né? Se a gente pensar no paciente que a gente atende aqui, ele parece tão invisível para a sociedade, né? E fazer esse trabalho de inclusão, de fazer com que ele apareça, com que ele tenha autonomia, que ele tenha acesso, porque ele faça parte do mercado de trabalho. Então, eu pensei muito nessa palavra dignidade, cidadania. É tão bom você ter uma autonomia, né? Eu lembrei de várias situações aqui ouvindo a palestra, de situações sociais mesmo, que eu imagino que isso permeia para fora da CD. Foi quando a gente estava fazendo a reforma de um banheiro aqui, de acessibilidade, e a gente colocou uma tranca e uma paciente não conseguia abrir, eu fui ajudar. Ela fez assim para mim: não, 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 Alexandre, não, 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 moça, eu gostaria de fazer isso sozinha, porque fora daqui eu não vou ter a tua ajuda. Então, tem tão a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Sobre as nossas ações sociais que nascem na empresa, mas permeiam, vão para fora. Então, essa palavra dignidade, inclusão, é tão importante. Então, eu queria agradecer muito por ter visto esses trabalhos, o da Miriam, né? Quanto mais a gente pode fazer por quem está em torno, mapear essas comunidades do nosso entorno, fazer mais e mais, provocar essas discussões, sair da zona de conforto, como a Monique disse, começar. A gente sempre fica pensando no melhor cenário para começar. Ai, se eu tivesse, se eu pudesse, se eu não... Mas, na verdade, a gente tem que começar com o que tem, senão a gente nunca terá. Então, essa meu agradecimento, minha contribuição, e eu fico muito feliz de ter feito parte deste grupo hoje aqui, trocar essas informações. O começo aqui para mim foi um pouco enrolado, porque eu não via a minha tela, eu não conseguia acessar o computador, mas deu tudo certo. Eu agradeço a todos vocês por essa brilhante apresentação e tanto conhecimento que impactou meu coração, tá? Eu saio com o coração quentinho daqui, cheia de ideia para conversar aqui com os nossos grupos na ACD. Obrigada, gente. Obrigada, Alexandra. Miriam, suas considerações finais, por favor. Bom, eu acho que é só agradecer pela oportunidade de poder estar falando, representando a instituição. Também tenho muito orgulho de fazer parte, né? Tanto que eu estou há 31 anos aqui na casa. E dizer que a gente procura contribuir, né? E fazer a diferença na vida das pessoas é muito importante para a instituição também, né? Para a gente também, enquanto profissional. Assim, agradecer a todos que colaboram para o trabalho, para a comunidade que a gente atende também, né, pelo respeito que eles têm por nosso trabalho também. E é isso, agradecer realmente tudo. Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada, Miriam, mais uma vez. Estela, suas considerações finais. Bom, agradecer também novamente, foi muito bom ouvir mais, né, de outros projetos, fico à disposição também, caso queiram me procurar, é Estela Araújo no LinkedIn, e não podia deixar, como uma boa captura de recursos, de convidar todos os presentes aqui para serem um doador da Teto. Então é só acessar teto.org.br que vocês vão ter informações. Você pode ser um contribuinte de R$ 10 mensais, um contribuinte pontual, qualquer ajuda ajuda muito a gente chegar a cada vez mais famílias e mais comunidades e apoiar essa mudança, né, que a gente tanto acredita aqui na Teto. Então, muito obrigada novamente, Anato, pelo convite e Monique por toda a mediação. Obrigada. Eu queria trazer só mais uma reflexão aqui para a nossa audiência. Não é porque nós estamos online que a gente não pode se conectar. Vamos nos conectar, vamos fazer network, que é super importante, assim a gente consegue evoluir, a gente consegue pensar em novos projetos, a gente consegue ver como é que a gente consegue, como é que a gente vai impactar ainda de forma melhor todo o entorno, né, que a gente pensa nos nossos projetos.
e pensar um pouquinho até para dentro, como a Alexandra falou, né? Como será que o que eu tô pensando tanto para fora que estou esquecendo um pouquinho dos meus de dentro também? Eu acho que isso é uma super reflexão e como que a gente pode trazer mais as pessoas para perto de nós, porque tudo isso se faz com pessoas, né? Então, nada disso existe sem as pessoas. E convidá-los para que estejam conosco na nossa próxima jornada, que a gente vai falar de governança, que é o nosso último pilar. E eu tenho certeza que também a gente vai fechar com chave de ouro todo esse evento organizado e pensado especialmente para trazer e provocar novas reflexões, como eu falei, pensar sempre fora da caixa. Gente, muito Monique, obrigada e tenham todos um bom dia. Monique, E posso só aproveitem. fazer Claro, uma última observação? Em relação claro. ao seu projeto de baixas temperaturas, né? Eu me lembrei aqui que o subprefeito falou da dificuldade de encontrar novos parceiros. Obviamente, 4.000 cobertores não são suficientes para as pessoas em condição de rua. Então, a gente fez 1% da necessidade. Se os nossos colegas aqui, gestores de saúde, que têm lavanderias, eu sei que tem gente aqui que é gestor, dono, proprietário de lavanderia, se pudesse também participar, né? Porque até eles falaram para mim, quanto mais aliados nós conseguíssemos, mais pessoas teriam dignidade nessa situação, né? Então, ele disse que é muito difícil acessar a área da saúde. Ele falou para mim, é muito difícil chegar numa lavanderia e pedir essa entrada, essa permissão. Então, essa reflexão também para os nossos colegas, pensar que se a gente, a CD, conseguiu da nossa maneira, eu acredito que outras pessoas, outras potências até maiores que nós, poderíamos conseguir também. Tá ótimo. Gente, obrigada. Bom dia a todos. Vejo vocês nos próximos eventos da ANAP e na próxima jornada. Até logo. Bom dia.